Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema Reconstruir Mais do que Pontes, um chamado para o Rio Grande e para o Brasil. Bom dia, Gustavo. E antes de começar a tua fala, a gente ouviu de várias pessoas o seguinte: hoje é um dia feliz. Hoje é um dia feliz, né, Rita? Bom Sem dia. sombra de dúvidas, bom dia. Não tem como não olhar para esse dia e não relembrar o que nós passamos, né? Bom dia, Ricardo, nosso querido colega da mesa, queridos ouvintes. Eu, ontem, enquanto preparava o material para hoje, sabendo que haveria a inauguração da ponte, depois vendo as imagens passar ali, não tem como não passar esse filme na cabeça. E o meu objetivo hoje no meu comentário é trazer o que esse movimento pode trazer de inspiração, né? Lá no dia 2 de maio do ano passado, quando nos deparamos com toda aquela tragédia, ficávamos sempre buscando notícias, com dificuldade de comunicação. Eu estava no nosso sítio, lá no interior de Cruzeiro, com a internet que ia e voltava, a nossa casa aqui em Lajeado sem luz, lembrando das coisas na geladeira, se eu ia conseguir chegar para buscar, não ia conseguir chegar. A notícia de que casas estavam sendo levadas, de que vidas estavam sendo levadas, e aí vem a notícia da queda das pontes, o que revelou a dimensão daquela cheia. Naquele momento eu pensei, caramba, como é que nós vamos reconstruir tanta coisa que se foi, né? E depois a gente começou a perceber que a água foi baixando e os destroços foram aparecendo. E aí a gente também percebeu que junto com toda aquela ruína vinda do mês de maio, houve um grande levante de líderes políticos, líderes sociais, líderes empresariais. E o que a gente pode perceber é que a sociedade civil, quando se organiza, ela tem muita força. Eu sei que tem bastante polêmica ao redor dessa ponte, tempo de atraso, muita gente, de certa forma até com certo sensacionalismo, mas o que nós temos hoje, 11 meses depois, é uma ponte mais robusta, reconstruída, com caminhões passando por sobre ela, e é um momento de celebrar, sim, mas também de trazer algumas reflexões, algumas lições. A principal lição é que a sociedade civil, quando se organiza, ela exerce um poder gigantesco sobre o governo, sobre o poder público, sobre alguns aspectos que são prioritários. Nós sabemos que essa ponte ela era uma prioridade para o nosso vale, para o nosso estado. E quantas outras coisas nós podemos, através da sociedade civil organizada, pleitear e reivindicar e fazer com que o nosso recurso, que chega até o governo por intermédio dos nossos impostos, seja devolvido de forma justa, de forma célere, de forma pontual. E talvez aqui esteja uma grande lição olhando para trás e uma grande fonte de inspiração olhando para frente. Nós precisamos reconstruir relações. Nós precisamos reconstruir a nossa autoconfiança, a esperança do Vale. Nós precisamos reconstruir muitas instituições que estão em descrédito. Nós precisamos reconstruir a nossa educação, que não vai bem. Nós precisamos reconstruir a saúde, não apenas no nosso vale, que eu acredito que é acima da média, mas no nosso estado, no nosso país. Nós precisamos construir uma infraestrutura com água sanitária, com saneamento básico, com esgoto tratado, com água potável chegando em todos os lares, com energia elétrica que permita que a gente consiga produzir. E tem tanta coisa que nós podemos, como sociedade civil organizada, pleitear, buscar, tantas bandeiras que podem ser levantadas. Eu acredito muito neste poder. Muitos foram os líderes que trabalharam no anonimato para conseguir exercer pressão popular pública. Muitos foram os líderes que se organizaram e procuraram prefeitos, deputados, que usaram o seu poder de articulação para
chamar atenção para essa demanda tão importante aqui para o nosso vale e que surtiu efeito. Quando nós enxergamos uma ponte, se comparar, Ricardo me ajuda, Rita, com a ponte Brochado da Rocha, que foi, eu não sei quanto tempo faz que foi inaugurada a ponte Brochado da Rocha, que caiu em setembro, mas deve fazer em torno de 30 dias, aproximadamente, né? Que ela inaugurou? Um mês, Foi 4, no sábado 5, de manhã. Faz um mês por aí. Faz um mês, mais ou menos. Início, eu posso ver 5 aqui. ou 6 de certinho. março? Foi no primeiro final de semana de março. Só que a ponte 8 de Brochado... março. Foi no 8 de março, se eu não me engano. 8 de março, né? E a ponte Brochado da Rocha caiu em setembro. De 2023. De 2023. Então, olha o tempo, né, que se levou para reconstruir lá. E olha 8 de março. o tempo, porque é legal colocar em perspectiva essas duas obras, né? Sendo que essa aqui precisava ser construída os pilares. Salvo engano, lá os pilares permaneceram, né? Foram os pilares remanescentes na Brochado da Rocha. Mas é um momento de celebrar, é um momento também de buscar inspiração para que outras bandeiras sejam levantadas e possamos construir aqui no nosso estado, um estado que os nossos filhos e os nossos netos sintam orgulho de viver. Construir um país que também dê orgulho para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Nós temos tudo aqui no Brasil, se analisarmos em questão de água potável, de incidência solar, de solo agricultável, nós somos um país muito rico. E eu não tenho dúvida que se nos organizarmos como sociedade civil, nós conseguimos levar o nosso país, o nosso Brasil, muito além do que ele está. Essa é a fala de hoje, que sirva essa façanha aí e o que tem acontecido aqui no nosso estado como uma fonte de inspiração para também provar que a sociedade é muito forte quando exerce o seu papel, quando cumpre o seu papel, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né, Bozetti? O nosso hino já fala sobre isso, até os próprios políticos que estavam ali ressaltando a importância dessa ponte da 130 também fizeram questão. O próprio governador Eduardo Leite mencionou, né, a iniciativa privada por ter reconstruído a ponte de ferro num período bem menor, era o que tinha para aquele momento e ajudou muito. 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 Depois veio a ponte do Exército, que vai ser retirada agora. Início de maio ela vai sair dali. E aí, mas agora a gente volta a ter as conexões que tínhamos antes da enchente, né? A ponte de ferro, exatamente como era antes. A ponte da 130, ainda melhor do que era antes, mais extensa e mais alta do que a gente tinha antes. Então, prevendo aí novas enchentes, esperamos não ter essas consequências. Mas, como você disse, são algumas façanhas, algumas buscas, mas não podemos parar, temos que pleitear. Nós estamos tratando agora de uma concessão das rodovias estaduais. Amanhã, inclusive, tem reunião lá em Porto Alegre, a Associação dos Municípios do Alto Taquari. Vários municípios vão estar reunidos com o governador Eduardo Leite, com autoridades lá em Porto Alegre. É importante fazer essa movimentação para não aceitar qualquer coisa. E as autoridades aqui, seja prefeitos ou de entidades, lideranças empresariais, já estão há mais tempo batendo na tecla. Essa concessão o governo queria colocar ainda no primeiro governo do Leite. Nós estamos a 1 ano e meio do final do segundo governo do Leite. Segundo mandato dele. E por que não saiu lá? Porque se bateu o pé e disse, não, do jeito que está nós não queremos. Temos que lembrar que é por 30 anos e não é porque agora uma ponte foi entregue que está tudo bom e que a gente tem que aceitar. Tem muitos problemas. Tem gente aqui na live já reclamando, dizendo agora tem que pavimentar a 129, que liga ali Colinas até Roca Salles. E sim, está no escopo, está no projeto. O próprio Juviro Costela, secretário de Transporte e Logística, falou agora há pouco sobre isso, mais uma vez reforçando que essa é a próxima obra aqui para a região, que é muito importante. Mas não tirar o foco, né? Não esmorecer agora dizendo, tá tudo certo, temos que continuar batalhando. E eu acho que se serviu para alguma coisa essas enchentes, foi de ver que temos que bater na porta lá em Porto Alegre, lá em Brasília, temos que ir atrás, não temos que ficar com vergonha. E isso eu acho que as autoridades estão fazendo. Daqui a pouco vai ter gente que vai dizer, podia ter vindo mais, acho que ainda veio pouco, ok, cada um vai ter a sua opinião, mas está vindo recurso e muito por conta da demanda que os prefeitos ou que as nossas lideranças estão levando. Esse é o nosso papel como sociedade civil, né? Fazer com que as lideranças consigam exercer o seu papel. Eu conversava outro dia com o Ângelo Fontana e ele falava sobre essa questão do pedágio e o quanto seria adequado para a nossa região aí.
E são essas lideranças, o Leandro Eckert, que levanta essa bandeira com muita força também aqui, através da SIC Vale do Taquari, o Ivandro Rosa, são lideranças fortes aqui e que acabam levando essa mensagem, né? E assim como tantas outras, né, que muitas vezes fazem questão de não aparecer, mas a gente percebe que nos momentos desafiadores existe uma tendência de união, né? E essa tendência de união também ela acaba revelando lideranças muito fortes e que às vezes optam por permanecer no anonimato, mas isso não quer dizer que elas não sejam lideranças muito fortes, né? Também sabemos que outros se aproveitam aí para ganhar algum tipo de manchete, luz e obter algum tipo de protagonismo, mas as mentes lúcidas compreendem rapidamente quem está tentando tirar algum tipo de vantagem e quem está efetivamente engajado com a melhoria do nosso vale, do nosso estado e também do nosso país. É importante que as pessoas continuem mobilizadas para obter aquilo que nós buscamos. Tem a liberação da ponte da BR-386 também, que vai ser fundamental para nós. E aí, quem sabe, as coisas não tragam aí uma esperança ainda melhor para que a gente continue plantando e continue semeando coisas boas, porque é isso que importa, né? Bem lembrado, né? Tem a ponte da 386. É que como agora ela, com a liberação de uma pista ali, tá fluindo quase que a gente nem fala mais. Toda hora a gente ficava falando do trânsito, que estava complicado, que estava engarrafado. E vai voltar a acontecer porque tem outras obras além da questão da ponte, além da enchente. De infraestrutura, a terceira pista entre Lajeado e Estrela. E daí, quando tem alguma obra ali, a pavimentação, tem que botar uma máquina muito pesada, muito grande, vai dar congestionamento. Mas tem melhorado muito, né? Então, quase que a gente está dizendo, olha... estamos quase no normal, mas tem isso ainda, tem que finalizar, tem que estar pronta e em breve vai estar melhor, assim como a da 130, ela vai estar melhor, porque será 3 pistas para ir e para vir, né? Lajeado a Estrela, Estrela Lajeado, que vai dar mais um salto de qualidade aqui para nossa região, com certeza. Com certeza absoluta. Nós temos a nossa base aqui na BR-386 e a gente acompanha que a fluidez ali tem sido cada vez mais importante para levar a riqueza e produzir o que nós tanto nos esforçamos aqui no nosso vale, né? Então, tomara que seja rápido e que a inspiração continue para que possamos colher os frutos disso tudo. Muito bom. Valeu, Bozetti. Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Rio e do Mastermind, aqui no Rio Grande do Sul, falando conosco sempre nas quintas-feiras aqui dentro do Troca de Ideias.